Diário de Obras com o engenheiro Fernando Figueiredo, estreando agora no programa Olho Vivo. Até então era no Diário News, agora é no Diário do Sertão, no programa Olho Vivo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha. É uma satisfação estar aqui para discutir sobre obras, sobre a engenharia civil e trazer um pouco mais de conhecimento para o pessoal para a nossa audiência, né? Eu falava agora há pouco sobre os problemas que o cidadão enfrenta no dia a dia e, infelizmente, é algo corriqueiro, que é os problemas que o cidadão enfrenta na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, principalmente em relação ao saneamento básico. E aí você pode trazer mais detalhes sobre essa perspectiva da falta do saneamento básico e os riscos que a falta do saneamento ocasiona na vida do cidadão. Sim. A qualidade de vida da população de forma geral, ela depende do saneamento básico. Eu sempre costumo dizer que você encontra vários países desenvolvidos que têm problemas de segurança, os Estados Unidos, por exemplo, que tem problema de saúde, tem problema de educação, mas você nunca vai encontrar um país desenvolvido que passe por problema de saneamento básico. Ou seja, que a imensa maioria da sua população não tem acesso à rede de esgoto, à energia elétrica, a sistema de drenagem, a rede de água, porque isso, o nome é bem intuitivo, é o básico, é o essencial que as pessoas precisam para ter o mínimo de dignidade. Então, o Brasil realmente enfrenta imensos problemas na questão sanitária, na questão de saneamento básico, e esse é realmente um dos pilares, né? Aliado à segurança, à saúde e à educação, a falta de saneamento básico é, com certeza, um dos maiores problemas que temos no Brasil. E isso permeia, um dos pilares disso, claro, é a falta de políticas públicas nesse sentido, mas também a intenção da população de cobrar essas políticas. Quantas vezes você que está nos assistindo, você que está nos escutando, já viu protestos, já viu o pessoal cobrar de forma efusiva a implementação de esgoto, de saneamento? É muito difícil, né? Então, isso gera justamente a deficiência. Esse ano é de eleição, por exemplo. Quantas das promessas são em torno de saneamento básico? Quando é que o foco é o saneamento básico? Os operadores disso, os urbanistas, os engenheiros, quando foi que eles foram centrais nesses debates, nesses discursos políticos? Raros, né? Raríssimas exceções acontece isso. Eu posso até citar alguns exemplos. Por exemplo, a cidade de Curitiba, há 20, 30 anos atrás, aconteceu esse debate. Foi implementado políticas nesse sentido, inclusive era um prefeito que era engenheiro civil. Ele conseguiu implementar as pautas e eu lhe pergunto, o que é Curitiba hoje em relação ao Brasil? Uma das melhores cidades para se viver, justamente porque foi investido nessa parte de saneamento básico, que é a base da boa vivência das pessoas, da qualidade de vida que as pessoas têm. Fernando, essa semana, inclusive nesta segunda-feira, Luiz Fernando Mifo trouxe detalhes sobre a cobertura da rede de esgotos na Paraíba a partir dos dados divulgados pelo censo do IBGE, e são números que chamam a atenção. Por exemplo, trazendo toda essa realidade nessa perspectiva do saneamento básico para a nossa região. Cajazeiras tem a menor taxa de cobertura da rede de esgotos, com 53,67% dos domicílios. Patos aparece com 82,61% e Souza com 76,42%. O que significa dizer que, por exemplo, Cajazeiras tem a menor taxa de cobertura da rede de esgotos, principalmente na qualidade de vida do cidadão? E esse dado ainda é alarmante, é pior do que se apresenta, né? A cobertura de rede de esgoto é o acesso que as pessoas têm. Por exemplo, você na sua residência, você tem que ter 2 canais públicos para escoar a água. Uma de drenagem urbana, que é para captar a água da chuva e direcionar para um corpo hídrico, que ele geralmente é aberto, são esses canais que a gente vê nas cidades, que deveria só entrar água de chuva. É proibido a integração de água de esgoto nesses canais, mas a gente sabe que a realidade do Brasil é um pouco diferente, né? Estou falando dos canais públicos, esses canais abertos que temos em quase todas as cidades. E na rua também da sua casa deveria ter o canal de esgoto, que é fechado e é conduzido a uma estação de tratamento. Isso deveria ser o padrão.
A exceção deveria ser outros sistemas, por exemplo, fossa e sumidouro. O que é que as prefeituras fazem para minimizar esse problema, pelo menos de forma legal, né, no papel? Eles obrigam as pessoas, quando não tem rede de esgoto, a fazer fossa e sumidouro. Então, elas assumem a incompetência do poder público. Isso acontece na imensa maioria das cidades do Brasil. Elas não fazem a rede pública de esgoto para tratar e obriga as pessoas a fazerem fossa e sumidouro, que, de fato, existe esse sistema de tratamento, mas não é todo imóvel que pode ter fossa e sumidouro. Então, a gente vê esses dados do IBGE e eles levam em consideração as pessoas que têm acesso de esgoto à rede pública e a sistemas privados, né, de fossa e de sumidouro. Se você faz um levantamento, só quem tem acesso à rede pública de esgoto com tratamento, aí a situação fica caótica. Aí é onde a gente vê que o Brasil realmente tem um problema gigantesco de saneamento básico, porque esses números iriam lá para baixo. E aí eu faço um convite a você analisar o que acontece ao seu entorno, na sua cidade, no seu imóvel, como é que está o sistema de tratamento de esgoto. Vocês sabem onde é a lagoa de estabilização de tratamento da sua cidade? Ela tem capacidade para suprir pelo menos uma demanda local? Não tem. Não tem. Na maioria das cidades não tem. Esse tema é muito negligenciado. Apesar de saneamento básico embarcar outros assuntos, né? O tema de tratamento de esgoto no Brasil é terrível. É verdade, é um problema muito grave. E essa sua afirmação, ela é bem impactante. Por exemplo, se a gente for observar, quase todas as residências, elas obrigatoriamente precisam ter aquela chamada fossa e sumidouro. Na sua opinião, é o poder público atestando a incompetência realmente nesse tema do saneamento? Com toda certeza. E para piorar essa situação, se é possível, isso ainda é trazido na Carta dos Municípios, né? Que já traz obrigando, então passa pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo e obriga. Só que o problema disso é que fossa e sumidouro não é um sistema de tratamento que pode ser feito em qualquer solo. É um tema específico de engenharia, mas eu vou tentar explicar isso de forma bem geral para que vocês possam entender. Fossa e sumidouro, o nome é intuitivo, onde os dejetos eles vão ser absorvidos pelo solo. Então, para eles serem absorvidos pelo solo, o solo tem que ser poroso, tem que absorver isso. Imagine só a nossa situação aqui do sertão, que a maioria das cidades são feitos em uma zona rochosa. A rocha é impermeável, não entra água nela de forma mais simples, né? Então, se eu faço uma fossa e um sumidouro ali, numa zona rochosa, o líquido que estava dentro do sumidouro, que era para ser absorvido pelo solo, ele não vai ser absorvido, ele vai escorrer. E esse é um problema. Então, as prefeituras não podem obrigar as pessoas a fazerem fossa e sumidouro, se para fazer um sistema desse, você precisa de uma avaliação de um profissional de engenharia que vai fazer um estudo do solo, da geotecnia do solo, e vai dizer se ali é possível se ter um sistema de fossa e sumidouro. Esse termo traz na lei orgânica, uma lei orgânica municipal. E apesar de ser ilegal, né, fazer isso, óbvio, porque precisa do projeto, mas a maioria das prefeituras do Brasil conseguem implementar esse sistema, incrementando esse artigo na lei orgânica, onde obriga a população e cidadãos, onde não tem rede pública de esgoto, que deveria ser o certo, fazerem fossa e sumidouro. Se isso funciona como exceção, José Neto, está perfeito. Se a maioria das ruas tivessem rede pública de esgoto, fazendo a coleta pública e direcionando a uma lagoa de estabilização, está perfeito. Aí, a exceção, as ruas, as casas que não tivessem rede pública, faria fossa e sumidouro. O problema é que está acontecendo o contrário. E o contrário disso é uma abominação em termos técnicos de engenharia, porque a maioria das cidades tem fossa e sumidouro e a pequena minoria tem sistema público de sumidouro. E aí só um parênteses, não sei se dá tempo, mas só dizer um parênteses, cabe à população procurar valorizar as ruas que têm sistema de esgoto. Por quê? Porque aí os candidatos, os políticos se voltam para esse assunto porque é de interesse da população.
Fernando, eu quero lhe agradecer, é um tema realmente muito amplo, né? O saneamento básico, e espero que você volte a tratar sobre isso no quadro diário de obras, toda terça, às 13h30. Vamos sim, com toda certeza, porque até uma tecla que eu sempre bato, eu já posso prever as cidades que vão ter inundações, que vão ter problemas terríveis com a falta de saneamento. João Pessoa, Recife, Campina Grande, Rio de Janeiro. Então, em breve, nós infelizmente voltaremos a tratar desse assunto, porque quando chove, essas cidades, essas áreas de riscos entram em caos. Verdade. Muito obrigado, Fernando. Nada, estamos à disposição. Muito obrigado, Fernando Figueiredo, engenheiro. Para quem quiser saber mais sobre a atuação de Fernando, seguir nas redes sociais. Muito bem. É importante. É importante porque é por lá que eu divulgo meu trabalho. Sim. Eu não sou só engenheiro, mas também sou bacharel em Direito, e lá... Professor. Sou professor também. E lá eu costumo disponibilizar também, meu né, trabalho. Trabalho com alguns cursos digitais, presenciais, onde a gente integra, né? Onde a gente faz o nosso corre, né? E aí, no meu Instagram é @FernandoFigueiredos, com S no final, e tem um canal no YouTube onde a gente também fala de obras, fala de direito, que é Direito à Engenharia. Você coloca lá no YouTube, @Direito à Engenharia, que você vai me encontrar lá falando sobre obras, sobre termos constitucionais e sobre a legalidade disso tudo. É um dos maiores canais, inclusive, que a gente tem aqui no Nordeste desses assuntos. E se você puder me seguir no Instagram e lá no YouTube, se inscrever no meu canal, eu fico muito agradecido. Tá lá o joinha, segue e ativa as notificações. Um abraço, Fernando Figueiredo vai estar com a gente toda terça às 13h30. Um abraço, Fernando, alegria sempre tê-lo aqui no programa.